And here the Bible speaks that the United States, we picked it up in prophecy, come up like a lamb, freedom of religion, and directly they united those things together, and he spake like a dragon and exercised the same power the dragon had before him. That's the USA. Amen. That's right. E aqui a Bíblia fala que os Estados Unidos, captamos isso em profecia, subiram como um cordeiro, liberdade de religião, e eles uniram diretamente essas coisas e falava como o dragão e exercia o mesmo poder que o dragão tinha na sua presença. Esses são os Estados Unidos da América, isso mesmo. A minister said to me not long ago, a friend of mine, said, Brother Branham, God will never let the United States fall because of the basis of its forefathers founded on religion. Um ministro me disse não faz muito tempo, um amigo meu disse, Irmão Branham, Deus nunca permitirá que os Estados Unidos caiam por causa da base de seus antepassados, fundados em religião. I said, he let the Jews sure carry it away. They had a lot better standing than we had. That's right. Eu disse, ele deixou os judeus com certeza serem levados, e eles tiveram uma postura muito melhor do que nós. Isso mesmo. God ain't no respect of some generations past. You either walk the line or you're out of the kingdom. That's all. Amen. Truly. That's pretty rough, but that's good for you. Deus não faz acepção de alguma geração que passou. Ou você anda na linha, ou está fora do reino. É só isso. Verdadeiramente, isso é um tanto duro, mas é bom para você. Bom dia, amados, preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que esse nosso Jesus amado, bendito, amoroso, misericordioso, abençoe a cada lar, a cada pai, mãe, filho, todo o trabalho, e vos faça prosperar neste dia, na fidelidade, no amor, na gentileza, na humildade cristã, amando cordialmente uns aos outros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Friso o verso 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os mais entendidos em assuntos de coisas que se gravam na mente, eles chegam a dizer que uma imagem vale mais do que 100 palavras. Se nós tirássemos aqui exemplo e colocássemos imagem, né? Mas um exemplo de vida vivida, um exemplo de singeleza, de humildade, de temperança, vale mais do que muitas palavras falando sobre estes assuntos. O exemplo representa muito mais, às vezes, do que um sermão. Por isso é que o profeta sempre orientou a viver um sermão antes de pregar um sermão. Bem, mas eu quero falar um pouquinho sobre admoestação. O profeta, tomando as eras da igreja, em cada era, Deus termina
o aconselhamento para aquela era com uma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada era nós vamos encontrar isto. Mas o profeta nos diz, mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvir o que o Espírito diz às diferentes eras. E nós podemos notar isto, que na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era, em todas elas, quando está terminando, a admoestação é a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí tem a premiação, né, a cada uma. Mas sempre tem esta admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada era da igreja termina com a mesma admoestação. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem seus próprios eleitos. E esses eleitos, eles sempre ouvem. E eles recebem a palavra. E com isso, então, eles provam que tem a semente de Deus neles. Jesus falou isso em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 8, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso ele estava em uma discussão com os judeus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Então eles discutiam com eles. Mas Jesus, então, no verso 46, ele então aponta para aqueles fariseus e lhes diz: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então, ele complementa: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem seus próprios eleitos. Eles sempre ouvem e recebem a palavra, provando que tem a semente neles, a semente da vida. A admoestação de cada era. Agora queremos frisar um pouquinho só, antes de terminarmos, sobre a admoestação na era de Filadélfia e o que o profeta nos diz sobre ela. É a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13. É a penúltima era da igreja. Mas em todas vão terminar assim. Agora vejamos. Cada era termina com esta mesma admoestação. É apelo constante que as igrejas ouçam com atenção a voz do Senhor. Agora, nesta era de Filadélfia, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras precedentes. Porque nesta era, a vinda do Senhor verdadeiramente está mais próxima do que nunca. Agora, sim, Filadélfia já estava próxima, agora nós estamos na última era. Talvez se levante a pergunta. Agora, se há outra era além dessa, por que tanta urgência? Por que tanta urgência? Ainda tem mais uma era pela frente?
Então é porque nesta era a vinda do Senhor verdadeiramente está mais próxima do que nunca. Se há outra era além dessa, por que tanta urgência? A resposta se encontra nisso. A última era será muito breve, muito breve. Um rápido trabalho de consumação. Então essa era de Laodiceia é um trabalho de consumação, de ajuntamento. E não somente é assim, mas uma pessoa deve sempre lembrar-se de que, aos olhos de Deus, o tempo é muito passageiro. Sim, 1000 anos são simplesmente um dia. E se ele vem dentro de algumas horas, como ele vê o tempo? Então ele certamente tem de advertir-nos com toda a urgência. E sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos prontos para esta vinda. E vejam, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção. Porém, nunca houve uma voz com tamanha importância e tão digna de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito está dizendo, convidando-os ao arrependimento, ao acerto. O tempo se abrevia. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 163 de Laodiceia. O Espírito tem falado. O pôr do sol está quase terminando na eternidade para as eras da igreja. Então tudo estará passado. Então será tarde demais para vir. Mas se em algum lugar desta série Deus lhe tocou pelo Espírito, que possa você mesmo agora voltar para Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida para que Ele possa, por seu Espírito, dar-lhe a vida eterna. Para que Ele possa, por seu Espírito, dar-lhe a vida eterna. Ouça o clamor, ouça a voz do Espírito que clama. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, concluo com 1 Pedro, capítulo 5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus vos abençoe, amados e preciosos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenham mais um dia de vitória em vossas vidas. Que a mão do Senhor esteja sobre cada trabalhador. Não importa a sua profissão, seja abençoado. Que o enfermo seja curado, a dor seja expulsa e que você possa ter saúde para cumprir sua missão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.